Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Você não tem noção o que é estar aqui em cima? Dá medo, né, gente? Não importa se você prega 10, 20, 30 anos. Há tanto da glória, há tanto da presença de Deus. É impossível um homem, um profeta de Deus subir aqui em cima e não temer e não tremer diante da santidade, da beleza, da grandeza, de tudo que foi liberado aqui nesses dias, tanto no altar como nos bastidores. A gente fica na sala, nos corredores, no hotel, e onde a gente vai é revelação, é unção, é presença, e o nosso desejo é fazer 3 tendas e ficar por aqui. Mas nós sabemos que isso não é o propósito de Deus, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Agora olhe bem aqui para mim. Eu estava subindo e Deus me deu uma visão. Eu vi uma mão e um dedo escrevendo. Deus escreveu 3 vezes na terra. A primeira vez que o dedo de Deus escreveu, Ele escreveu nas tábuas, no Monte Sinai, os mandamentos, as leis. A segunda vez que o dedo de Deus escreveu, Ele escreveu na parede caiada do rei Belsassar, em Daniel capítulo 5. As 2 primeiras vezes que Deus escreveu na terra, Ele escreveu sentenças, mandamentos e decretos. Mas a terceira vez que Deus escreveu na terra, o dedo dele não escreveu na pedra, o dedo dele escreveu na terra, no pátio do templo. Quando trouxeram aquela mulher adúltera, Jesus olha para aquelas pessoas, para aquela multidão, para aquela mulher, e Ele se ajoelha, e mais uma vez o dedo de Deus escreve. E dessa vez não escreve na pedra, mas escreve na terra, que é a essência do ser humano. Jesus estava dizendo: a minha mão não escreve mais em pedra, mas a minha mão agora está escrevendo no coração, na essência. Uma nova história, um novo começo, uma nova oportunidade. Olha aqui para mim. Essa noite não é uma noite comum. E não é por causa de mim, nem por causa de você. Essa noite não é comum porque a mão dele está aqui nesse lugar. E a mão do nosso Deus continua escrevendo na terra. O dedo de Deus continua escrevendo na sua vida, na minha vida, no teu coração e no meu coração. E hoje aqui nesse lugar, a mão dele vai escrever novamente. E eu tenho convicção que é uma noite de cura, de recomeço. Como disse o apóstolo Agostinho hoje à tarde, quando a gente estava junto orando, é uma noite de restartar. Difícil essa palavra, né? Restartar é dar um novo start. É recomeçar. É reescrever. Quantos desejam isso para a sua vida? Então, rapidamente eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava num período de jejum. E eu não sei você, mas eu gosto de fazer um período de jejum e morar em algum livro da Bíblia ou em alguns textos, e às vezes apenas num versículo. E nesse período de jejum eu estava mergulhando nos evangelhos. E quando eu me deparei com o Monte da Transfiguração, eu não conseguia mais sair. Porque tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas,
nós lemos a respeito do Monte da Transfiguração. E você conhece muito, porque o Bertelli é perito em falar do Monte da Transfiguração. Mas o Espírito me chamou a atenção de que quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, ele é tomado pela essência da luz. O seu corpo é glorificado, se torna reluzente, uma luz brilhante. E a Bíblia diz que ali aparece Moisés e Elias. E eu e você, quando estudamos a teologia, a gente entende que Elias representa os profetas, Moisés representa a lei, e ali os profetas e a lei estavam diante de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus me fez uma pergunta muito simples: por que que o Pai enviou Moisés e Elias para conversar com o filho dele naquele monte? Por que que Deus envia Moisés e Elias para bater um papo com Jesus? E o Mateus e Marcos não nos fala o que que eles conversavam, mas Lucas fala. Lucas fala qual era o assunto. O que que Moisés e Elias conversavam com Jesus? Por que que eles vieram? E eu quero ler para você. Lucas, capítulo 9, versículo 30 e 31. Acompanhe comigo. Apenas 2 versículos. Lucas 9, 30 e 31. Surgiram 2 homens. Nós temos a Bíblia ou não? Então vocês vão me ajudar, tem que ser rápido, hein? Eu vou ler outros textos, então vocês vão me ajudar. Lucas 9, 30 e 31 diz assim: surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor. Agora, qual é o assunto? E falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O que que Moisés e Elias vieram conversar com Jesus? Sobre a cruz, sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Agora, por que que o Pai envia Moisés e Elias para falar com Jesus sobre o Getsemane, sobre a cruz, sobre a traição, sobre a morte, sobre a dor? Por que Moisés e Elias? Primeiro, porque o Pai não tinha a experiência da encarnação. Deus Pai não sabia o que era ser homem, o que era ser carne. Deus Pai sabia que por muito menos do que a cruz, todos os homens haviam tombado. Por muito menos que a cruz, profetas, reis, homens escolhidos, falharam no meio do caminho, pecaram no meio do caminho. Deus Pai envia Moisés e Elias, porque ele não tem a experiência da dor, do sofrimento, da humanidade. Deus envia Moisés e Elias para falar com o seu filho, para conversar sobre os momentos difíceis que ele enfrentaria em Jerusalém. Deus sabia que não adiantava mandar um anjo, não adiantava mandar um querubim.
Ele precisava mandar alguém que tivesse a experiência do sofrimento, da dor, da traição. E para mim, ele envia Moisés e Elias, porque todos dois tinham a experiência do fracasso na caminhada. E o fracasso nos ensina. Diga para a pessoa do seu lado: o fracasso nos ensina. O fracasso nos ensina. Irmãos, é interessante que a gente olha para Moisés, que é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Deus o chamou e o comissionou para ser um libertador do seu povo. Moisés até hoje é uma figura principal no judaísmo. É o Deus de Moisés. Mas quando Moisés estava no meio do caminho, ele peca contra Deus. Ele peca contra a santidade de Deus. Projeta para mim, por favor, rapidamente. Vocês conhecem, mas eu vou ler. Números capítulo 20, versículo de 7 a 13. Números capítulo 20, de 7 a 13. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha. Diga comigo: fale com a rocha. Fale com a rocha. A primeira vez que Deus dá o comando, em uma outra oportunidade Deus diz: fira a rocha. Mas agora não é fira, o comando agora é outro, é fale com a rocha, que é uma simbologia de Jesus. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia e os batistas também, em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, seus cabeçudos, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Olha aqui para mim, como é que Deus manifestou a santidade dele no meio do povo? Corrigindo Moisés. Esse texto, eu não queria que ele tivesse aqui, mas ele está. Porque nem tudo que dá certo é a vontade de Deus. Nem tudo às vezes que funciona é a vontade de Deus. A água saiu da rocha, saiu. O povo bebeu. O povo aplaudiu Moisés, aplaudiu, tiraram foto. O culto foi uma bênção. Mas Deus disse: Moisés, você pecou contra a minha santidade. Nem tudo que dá certo, nem tudo que está funcionando é porque Deus está aprovando. Vocês estão entendendo isso? Meus filhos, essa aqui é uma prova cabal. Todo mundo festeja, tem água para todo mundo, mas Deus diz: Moisés, você pecou contra mim. E por causa disso, Deus diz: você não vai pisar na terra que eu prometi. Como é que Deus manifesta a santidade dele no meio da igreja? Corrigindo os seus líderes, os seus profetas.
Ah, irmãos, existe uma diferença muito grande entre ser usado por Deus e aprovado por Deus. Existe uma diferença muito grande em ter a unção de Deus sobre a vida e estar alinhado com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que no princípio de todas as coisas o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a superfície das águas, sobre o caos. O Espírito estava lá fluindo, estava sobre eles, mas havia caos. Existem muitas igrejas que o Espírito está pairando, mas estão fora do propósito, estão no caos, estão desalinhados, estão caminhando para o abismo, porque a unção, se não tiver alinhada com a palavra, vai viver o caos. O que traz alinhamento, a unção, é a palavra. Tem muita gente fluindo na unção, fluindo nos dons, mas não está alinhado com o decreto, com a palavra que saiu da boca de Deus. Saiu água da rocha, apóstolo Judá. Saiu água da rocha. Um milagre aconteceu. A unção veio, mas estava desalinhada com a palavra de Deus. Nem tudo que está dando certo por aí está sendo aprovado por aquele que assenta no trono. É difícil isso. Mais difícil ainda, irmãos, é a gente ouvir Deuteronômio, quando Moisés está falando sobre essa situação. Deuteronômio 3:23, vamos ler. Deuteronômio 3:23. Moisés está se despedindo do povo. Sabe o que Moisés diz? Ele diz assim: eu implorei para Deus me dar uma chance. Não é o pastor Jetro, não é o Mahatma, é o homem que era amigo de Deus, que conversava com Deus face a face. Ele diz assim, ó: naquela ocasião eu implorei ao Senhor. Eu implorei. Ó soberano Senhor. Moisés começa a fazer uma oração bonita para mudar o coração de Deus. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Ah, Deus, deixa-me atravessar, eu te suplico. Deixa eu ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, olha o que Moisés diz: todavia, por causa de vocês, todavia por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Deus disse assim: chega, basta, não me fale mais sobre isso. Deus disse para Moisés: não toca mais nesse assunto comigo. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você, Moisés, não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué: fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você verá. O que fez Moisés falhar no meio da caminhada? Diga comigo: a multidão. Diga comigo: a multidão. Moisés olha para a congregação de Israel, Moisés olha para a igreja e diz assim: é por causa de vocês que eu não vou entrar na terra da promessa. Foi por causa de vocês
que Deus se irou contra mim. Eu pequei por causa de vocês. Foi a multidão que tirou Moisés do propósito. Foi a multidão que fez com que Moisés ouvisse a Deus e não cumprisse o que Deus falou. Foi a multidão. Foi a congregação de Israel. Foi a própria igreja. Daqui a pouco a gente volta nele. E aí tem um Elias. E vocês conhecem a história de Elias. Eu vou simplificar para você, não vou nem ler. 1 Reis 19, de 1 a 8, vocês conhecem. Nós estamos aqui, todo mundo é crente. Depois que Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Depois que desce fogo do céu. Depois que Deus manda chuva sobre a terra. A Jezabel manda um WhatsApp para o Elias. Eu vou te matar, seu desgraçado. Ô Elias, amanhã eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Irmãos, o texto é muito claro, diz assim: Elias teve medo. Diga comigo, teve medo. Diga medo. O medo tem o poder de paralisar a gente. Eu não sei, pastores, apóstolos, se vocês já tiveram essa experiência de enfrentar o leão e de correr de uma formiga. Já viveu isso, né? Você enfrenta uma guerra, você enfrenta uma batalha, você enfrenta uma temporada de deserto, mas às vezes um telefonema, meia dúzia de pessoas, um homem, uma mulher, uma liderança, uma crítica, uma publicação na rede social, e você diz assim: para mim chega. Não, para mim já deu. Elias olha para o moço dele e diz assim: fica aqui em Berseba, porque eu vou para o deserto, fica aqui. E eu aprendi com o meu apóstolo que ninguém segue um líder desistido. Olha aqui para mim. Ninguém segue um líder desistido. Elias diz para o moço dele assim: fica aqui. O cara diz: graças a Deus, pode ir, vai firme. Tem pastor, tem líder que diz assim: eu não sei por que meu povo não me acompanha, eu não sei por que eu convoco e o povo não vem, eu não sei por que eu estou indo e o povo não vai. Porque ninguém segue um líder desistido. Ninguém segue um líder que está caminhando para o deserto para morrer. Ninguém. Você só segue o teu líder para a batalha quando você diz: nós vamos lutar, e se for preciso a gente morre, mas a gente morre lutando. Mas um líder que desistiu, ninguém segue ele. Ninguém. Fica aqui, o cara fica. O que Elias faz? Elias foge. Ele tem medo. E ele opta pelo suicídio. Pastor, não fala assim não. Eu falo, irmãos. Porque o cara que entra no deserto sem levar água e comida e caminha o dia inteiro para dentro do deserto, ele quer morrer. Mas ele é pastor, ele é crente. Ele fica com medo do suicídio. Então ele para e diz assim: me mata, Deus. Tira a minha vida. Não me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. E Deus aparece. Deus manda um anjo para Elias: pão, água. E diz: come e bebe, seu caminho é longo. Ele caminha 40 dias, 40 noites. Vocês conhecem a história. Elias fica na caverna. Deus diz: sai daí. Porque Deus não fala com o homem fora da posição. Você está me ouvindo? Eu vou repetir. Deus não fala com o homem fora da posição. Ele disse para Ezequiel: põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo.
Elias, sai dessa caverna e sobe no monte, porque é lá que eu vou falar com você. Elias diz para mim: chega, não sou melhor que ninguém, só restou eu. Deus diz: está falando besteira, Elias, ainda tem 7.000. Mas tá bom, unge Eliseu no teu lugar, unge Azael como rei. Vocês conhecem a história. Mas aqui, escuta bem, aqui termina a história de Elias. Eu tenho certeza do que eu vou falar para os irmãos. Não era o propósito de Deus. Você não vai ler em nenhum versículo Deus dizendo para Elias: acabou para você, chegou o teu tempo, você está velho. Não, Deus atende o coração de Elias. Elias diz: chega. Deus diz: então tá bom. Sabe por quê? Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada. Não vai. Deus vai respeitar a sua decisão. Mas Elias para antes da hora. Elias foi paralisado pelo medo. Irmãos, Moisés foi o homem de Deus, foi salvo, foi. A Bíblia diz que nunca houve um homem semelhante a Moisés. Não se levantou um líder como ele. O Deus é o Deus de Elias. Deus leva Elias numa carruagem de fogo. Deus usa a vida dele. Foram abençoados, foram salvos. Mas eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar, tanto Moisés como Elias falharam na sua caminhada. Todos dois. E agora no Monte da Transfiguração, eu fico imaginando Deus olhando para Moisés e para Elias e dizendo assim: vá lá conversar com meu filho. Vão lá bater um papo com meu filho, porque Jerusalém está chegando. Moisés, ele vai ter que enfrentar a multidão igual você enfrentou. A multidão vai gritar: crucificam, crucificam, crucificam. A multidão vai cuspir nele. A multidão vai bater na cara dele. Moisés, foi por causa da multidão, Moisés, que você falhou. Eu fico imaginando Moisés olhando para Jesus e dizendo assim: aquela multidão que você abençoou, que você curou, que você libertou, que você alimentou, essa multidão vai se levantar contra você. Você não pode fazer o que eu fiz, porque eu não consegui pisar a terra, porque eu falhei. Eu fico imaginando Elias olhando para Jesus e dizendo assim: você vai enfrentar o cansaço. Eu imagino Elias, pastor Alberto, olhando para Jesus e dizendo assim: eu enfrentei 3 anos e meio de seca e de deserto. Eu enfrentei 3 anos e meio os demônios e a perseguição de Acabe e de Jezabel. E eu me cansei. Eu imagino Elias olhando para Jesus e dizendo assim: eu tive depressão, eu tive medo. Eu imagino Elias olhando para Jesus e dizendo assim: você vai ter uma angústia de morte, você vai pensar em desistir, você vai pedir para o Pai passar de você o cálice. Você vai pensar em voltar para trás e desistir de tudo. Eu imagino Elias olhando para ele dizendo assim: eu desisti antes da hora, eu pedi a morte antes da hora, eu não consegui completar o que Deus tinha para mim por causa do medo. Jesus, você vai enfrentar o medo da cruz, a angústia, a depressão, a tristeza.
Deus envia Moisés e Elias, porque todos os dois tiveram a experiência do fracasso. Uma palavra, irmãos, pode mudar a vida da gente. Diga uma palavra, muda a vida da gente. Eu imagino que cada passo que Jesus deu em Jerusalém, ele se lembrava das palavras de Moisés e das palavras de Elias. Eu termino hoje. Eu queria abrir meu coração para vocês. Na primeira escola de profetas, em Naviraí, em alguns minutos eu testemunhei algo que Deus fez na minha vida. Porque antes de eu pregar isso para você, o Espírito Santo pregou isso para mim. Em 2014 para 2015, irmãos, eu já estou completando quase 20 anos de ministério na mesma igreja. Eu comecei a pastorear solteiro, numa cidadezinha chamada Junqueirópolis. Eu sou pastor da primeira igreja batista, uma igreja que está completando 70 anos de idade. Uma igreja que na época era uma igreja extremamente tradicional. E os anos de ministério, enfrentando a tradição. Uma igreja rançosa, uma igreja que ainda era nos moldes tradicionais de reuniões, de diretoria, de assembleias. Isso foi me carcomendo, enfrentando maçonaria, enfrentando uma liderança opressora. Eu era um menino e eles me moeram. Mas quando você é jovem, e eu me casei logo no primeiro ano, e graças a Deus a esposa sempre junto, a gente foi rompendo, bons amigos, Deus dando vitória, a igreja crescendo, prosperando. Nós rompemos isso, nós crescemos, começamos muitas igrejas, formamos uma grande equipe, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Mas em 2014 para 2015, eu sou ruim de data, eu comecei a viver uma depressão muito grande. O cansaço. Eu que já tinha enfrentado tantas guerras, às vezes um telefonema, irmãos, fazia meu coração tremer. Eu não sei se você já teve algum gatilho de ansiedade, mas é uma desgraça. O telefone tocava, me dava um negócio assim, meu Deus, deve ser alguma coisa, deve ser alguma desgraça. Eu tinha um ataque cardíaco, eu vi uma agonia assim em mim. Eu penso, quantas vezes eu fui no hospital medir a pressão, que eu achava que eu ia morrer, e o médico só dizia assim: o senhor está muito cansado, o senhor tem que descansar. Mas o pior de tudo foi que eu perdi 2 pastores num prazo de 6 meses. Um grande líder, o líder principal da nossa igreja, que era o meu segundo, ele se apaixonou por uma moça da igreja, deixou a esposa, a família e foi viver com essa moça. Nós perdemos quase 400 jovens numa tacada. Nós tínhamos acabado de comprar o clube do Banespa da cidade, numa avenida principal. Nós compramos o clube do banco. A gente estava preparado para construir um templo para 5.000 pessoas. O projeto era lindo. E a gente foi resistindo, porque as pessoas, o escândalo na cidade, as pessoas saindo, aquela luta. 6 meses depois, o meu líder da rede de casais, sabe aquele cara assim, que está do teu lado, e você diz, graças a Deus que esse cara está aqui comigo. Ele entrou no meu gabinete e disse: pastorzão, o senhor é meu pai, nós vamos morrer junto. Ó, se alguém fizer isso com você, ora muito.
paizão, o Senhor abriu as portas do ministério para mim. Ninguém nunca me amou que nem o Senhor. Pastor, eu vou morrer do teu lado. Eu chorei com ele e falei. Ele falou, vamos renovar nossa aliança. E oramos, choramos. Eu falei, graças a Deus, esse cara está aqui, nós vamos segurar, nós vamos junto. Uma semana depois, o infeliz por telefone. Estou saindo da igreja. Desgraçado. Umas por telefone, irmãos. Eu disse, cara, deve ser uma pegadinha do Faustão, deve ser alguma coisa. Você está de brincadeira. Você só pode ser pegadinha. Não, é porque Deus, o cara fala Deus ainda. É porque Deus mandou. Falei, cara, nós temos um projeto. O camarada foi, pouco tempo depois abriu uma igreja bem pertinho da gente. Abriu o seminário. Irmãos, eu perdi muita gente. Porque a gente sempre fala dos ganhos. Eu estou falando para você dos meus fracassos, das minhas derrotas. Eu tive medo, irmãos. Você já teve medo no teu ministério? Eu tive medo. Medo porque nós tínhamos parcela de milhões e a gente não tinha dinheiro. A gente precisava que o dinheiro entrasse e na verdade o dinheiro só diminuía. E aí eu não dormia mais. Você sabe o que é passar 1, 2, 3, 4, 5 noites sem pregar o olho? Sabe o que é o pior de tudo? É que a gente como pastor, a gente tem que estar de bem com o mundo. Só que às vezes a gente fica de mal dentro de casa. Porque eu tinha que descontar a minha ira em alguém. E eu comecei a descontar a minha ira na minha esposa e na minha filha. Eu tinha que dar risada para todo mundo. Eu pregava no púlpito. Mas quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu dizia assim, ó, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. Eu não quero ouvir ninguém. Eu quero ficar sozinho, eu quero paz. Eu pregava no domingo à noite, havia milagre, salvação. Mas eu voltava para casa e entrava no banheiro e ligava o chuveiro para poder chorar. E sabe o que é o pior de tudo? É que nesse tempo eu não tinha um discipulador, eu não tinha um pai, eu não tinha um pastor para andar comigo. Eu sempre tive bons amigos, mas é diferente. Então um dia eu estava tão desesperado. Olha aqui para mim, era uma terça-feira. Eu estava tão desesperado. Eu ouvia uma voz o tempo todo dizendo assim: acabou, 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 acabou. Por isso que quando eu falo de Elias, eu sei o que eu estou falando. Eu já não conversava mais com a minha esposa. Eu machuquei demais a minha família. Então eu peguei o carro. Era terça-feira, eu tinha que ir para Andradina. Então eu peguei o carro e veio um pensamento assim: hoje você acaba com a sua vida. E eu disse: eu vou acabar. Eu vou acabar com esse sofrimento. Eu vou acabar. Eu não sei explicar para você, mas é um tormento. É uma dor tão grande que parece que a morte é melhor. Você não quer morrer, mas você, na verdade eu queria viver. Mas eu queria que aquela situação passasse, eu queria matar aquele sofrimento. Porque a dor era insuportável. Viver para mim era insuportável. E quando eu estava saindo no carro, a minha esposa começou a ligar, mas eu disse: eu não vou atender, não vou atender. Mas para a glória de Deus, nesse tempo, nós estávamos começando um processo de discipulado. Eu tenho um pastor que é meu discipulador, chamado pastor Domingos Jardim. Nós estávamos começando um processo. E eu sempre tive muito respeito por ele. E quando a minha esposa ligou 1, 2, 3, 4 vezes, eu não atendi. Eu estava para pegar a pista principal.
o meu pastor me ligou. E quando ele me ligou, eu vi assim, eu disse, meu Deus, eu tenho que pelo menos atender, pelo menos dar uma satisfação. E eu parei, na verdade nem parei o carro, peguei e disse, ô pastor. Ele na hora, ele disse assim, para o carro agora. Para o carro agora. Ele disse assim para mim, Satanás, eu te repreendo agora. Eu estou entrando nessa guerra agora. Nessa batalha agora. Para você tocar na vida do Jetro, você vai ter que tocar na minha vida. E eu parei o carro no estacionamento. Ele disse, volta para tua casa, volta para tua família, porque não é esse o propósito de Deus na sua vida. Você sabe por que eu estou pregando isso aqui para você hoje? Porque teve alguém que liberou uma palavra na minha vida. Por que o Pai manda Moisés e Elias para falar com Jesus? Por quê? Porque uma palavra, uma mensagem, um conselho, uma paternidade, um cuidado, um telefonema pode mudar um destino. E eu sei que nessa escola Ramá de profetas, Deus trouxe muitos pastores e pastoras. Todos nós em algum momento pensamos em parar e em desistir. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque assim como o Pai se preocupou com Jesus, o Pai se preocupa com você. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, o teu ministério ainda não acabou. A tua jornada ainda não acabou. Quantos creem nessa palavra? Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nesses próximos minutos eu queria orar por você. Eu ainda tenho uma palavra em 5 minutos que eu quero compartilhar com você. Coloque a sua mão direita no seu coração assim. O Espírito Santo de Deus me diz de um sentimento de morte aqui. Um sentimento de morte. No altar, no púlpito, você é um leão. Você prega, você profetiza. Mas você tem sentido um peso de morte, de desistência. Existem líderes aqui que têm pensado assim: o meu tempo acabou, eu tenho que passar a bola. Deus te trouxe aqui para dizer: ainda não acabou o que você tem que fazer. Não acabou. Você não precisa parar como Elias parou. Você não precisa terminar como Moisés. Você não precisa falhar no meio do caminho. Você pode ouvir a palavra e alinhar o propósito de Deus. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, toca agora. Toca agora, espírito de morte. Eu estou te repreendendo agora. Angústia, depressão, medo, eu estou te repreendendo agora. Pai, assim como o Senhor me levantou e me curou, assim como o Senhor me deu uma outra oportunidade, toca no meu irmão agora. Toca na minha irmã agora. Todo sentimento de desistência,
Oh, Santo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode desistir agora. Assim como o pai se preocupou com o filho, ele se preocupa com você. Ele não quer que você pare no meio do caminho de Jerusalém. Ainda que for gemendo, chorando, carregando uma cruz pesada, eu e você precisamos ir até o fim. Senhor, completa isso agora. Completa na vida do teu povo e da tua igreja, Deus. Faz aquilo que só o Senhor pode e sabe fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.